de pele é o tumor maligno mais incidente aqui no Brasil. Já o câncer de pele melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas de pele, mas ele, no entanto, é o tipo mais grave e isso ocorre pela alta possibilidade de melanoma provocar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o número de casos novos estimados de melanoma aqui no Brasil é de 8.980 para cada ano deste triênio entre 2023 e 2025. E nós vamos falar agora sobre câncer de pele, também sobre câncer de pele melanoma, com o Dr. Eduardo Bertolli, que é titular de melanoma no Centro Oncológico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e membro da diretoria do Grupo Brasileiro de Melanoma, e também com a Carla Gil Fernandes, que é paciente de melanoma, estágio 4 em remissão, vice-presidente do Instituto Melanoma Brasil e advogada especialista em direito à saúde. Doutor Eduardo, eu gostaria de começar a nossa conversa com você, falando um pouco sobre essa alta incidência do câncer de pele aqui no Brasil e, é claro, também em outras regiões do planeta, mas especialmente aqui em nosso país, e falando, é claro, sobre o conhecimento que a população tem dos fatores de risco para o câncer de pele. E aí, especificamente, sobre o melanoma. Existe na população geral um conhecimento sobre os fatores de risco para esses tipos de câncer? Muito obrigado pelo convite e obrigado também por introduzir o assunto com essa pergunta. Se a gente pensar que o principal fator de risco para o aparecimento do câncer de pele, seja o melanoma, seja o câncer de pele não melanoma, é a exposição crônica ao sol. E se a gente pensar que o Brasil é um país tropical, que bate sol o ano inteiro, a gente consegue entender o porquê desses números que foram trazidos no começo da nossa conversa, né? Então, daí a gente já tem um primeiro ponto, que é a prevenção na hora de se expor ao sol. O que, infelizmente, é algo que a população ainda não faz em larga escala. A gente hoje já vê nos noticiários, quando tem feriado, as pessoas na praia, nas piscinas, e claramente a gente vê que não é todo mundo que está se protegendo de maneira adequada. Claro, isso está muito melhor do que era há alguns anos atrás. Hoje existe uma conscientização maior, mas, de fato, isso ainda é um ponto que precisa ser melhorado, essa questão da prevenção durante a exposição ao sol, e aí não só os protetores aplicáveis à pele, mas também as medidas de barreira, as medidas físicas. E uma segunda coisa muito importante, pensando agora especificamente no melanoma, são as pintas, né? Pintas todos nós temos, e é extremamente importante que elas sejam avaliadas periodicamente por um especialista. E aí é um segundo ponto que eu tenho certeza que a gente vai debater, que é o acesso a isso, né? O acesso a um dermatologista, um cirurgião, um oncologista, que também ainda está longe do ideal, infelizmente. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história e como é que foi o seu diagnóstico. Quando você descobriu o câncer e como é que foi essa jornada? Bom, primeiro queria agradecer o convite, é sempre um prazer poder falar a respeito disso e divulgar informações, né, a respeito do câncer melanoma, que é um câncer tão desconhecido de maneira geral pela população, então é importante essas iniciativas em que a gente pode divulgar um pouquinho mais sobre a doença. Bom, falando do meu diagnóstico, eu tinha uma pinta, né, nas costas, desde que eu nasci. Essa pinta, ela já tinha sido retirada durante a minha adolescência, mandado para biópsia, não era nada, ela voltava a crescer, retirava de novo, ia biopsiar, nunca vinha nada de errado. Mas era uma pinta que insistia em retornar, apesar de eu retirar ela já várias vezes. E em 2017, ela ficava nas minhas costas aqui, então a correntinha às vezes pegava nela, e eu fui retirar bem tranquila, tipo, de novo, né, ela vou eu de novo retirar.
E aí me veio um diagnóstico de um melanoma, assim, e aí, feitos os exames, eu descobri que eu tinha metástase já em linfonodos do pescoço, bilateralmente, e em linfonodos de uma das axilas. Então, eu fiz uma cirurgia aí bem grande, né, para retirada da lesão inicial, com ampliação de margem, e fiz esvaziamento cervical, bilateral e da axila. Foram meses de fisioterapia para recuperar movimentos do pescoço, do braço, né, pós-operatório complicado. E aí eu comecei a fazer imunoterapia. Eu, na época, era atendida pelo SUS, e a imunoterapia não era fornecida pelo SUS, né, mas o meu oncologista, né, me falou, olha, tem um tratamento que acho que é o ideal para você, as suas metástases são, né, estão acontecendo de forma muito rápida, e você tem que batalhar por esse tratamento. E eu fui atrás, e fui batalhar e consegui esse tratamento. E fiquei 2 anos em imunoterapia, eram aplicações quinzenais, e eu acabei esse tratamento em 2020, graças a Deus. Agora eu faço de 6 em 6 meses um escaneamento completo para ver, né, se a doença voltou ou não, e graças a Deus até hoje eu estou sem nenhum sinal de doença ativa. Aliás, esse é um trabalho que a Carla também faz na outra ponta, né, pensando do lado do paciente. Queria que você falasse um pouquinho, Carla, sobre essa transformação do seu diagnóstico, a gente pode dizer assim, na defesa de uma causa. Como é que vocês trabalham para tentar também, pelo lado do paciente, ter essa garantia de acesso ao tratamento? Veja, quando eu comecei a minha luta, né, para ter acesso ao tratamento, eu acabei conhecendo muitas pessoas que estavam nessa mesma batalha, né, e aí acabei conhecendo o Instituto Melanoma Brasil, e aí fui ajudando os pacientes, né, que procuravam o Instituto. Bom, no final eu acabei virando vice-presidente do Instituto, acabei já fazendo algumas reuniões com o Ministério da Saúde, discutindo o acesso a tratamento, né, e o que é importante a gente deixar claro, né, hoje em dia, o paciente precisa se informar. Chegam muitos pacientes na ONG, primeiro, a grande maioria chega sem ideia do que é o melanoma, né? O melanoma é um câncer tão agressivo e tão grave, e as pessoas desconhecem. Então, o primeiro ponto é que o paciente precisa se empoderar e ter informação. Em relação à informação, o que é importante a gente destacar? Existem essas duas linhas de tratamento, tanto a imunoterapia como a terapia-alvo, que são tratamentos, né, comprovadamente muito eficazes para o melanoma. A imunoterapia, ela foi incluída no SUS em 2020, né? Em agosto de 2020, houve todo aquele processo junto ao Ministério da Saúde, de avaliação de tecnologia, e 2 imunoterápicos foram inseridos ao SUS para o tratamento de melanoma metastático. E houve a publicação em Diário Oficial de uma portaria que consolidou essa incorporação, né? Só que esses medicamentos, apesar de incorporados, eles não estão disponíveis até hoje para o paciente, né? Então, o paciente tem direito a se tratar com esses remédios, já há um parecer favorável do próprio Ministério da Saúde a respeito da incorporação desses medicamentos, mas até hoje, né, essa incorporação ficou no papel, porque não chegou até os hospitais públicos, né? Há, obviamente, um problema de recursos financeiros do Ministério da Saúde, os recursos são finitos, todos nós sabemos. Mas em relação ao melanoma, o paciente efetivamente fica sem acesso a um tratamento eficaz, se ele não tem acesso a essas novas drogas. Então, é importante que o paciente tenha consciência né, dos seus direitos, que busque o seu tratamento, e é nisso que nós, do Instituto, ajudamos, né, em relação a tratamento. Nós orientamos, nós informamos, nós fazemos todo esse trabalho de orientação ao paciente. Obviamente, nós temos um trabalho muito forte também em relação à prevenção, que a gente sabe que prevenção é extremamente importante,
Agora, doutora, a gente está falando também dessas inovações que muitas vezes, infelizmente, ainda não estão acessíveis a toda a população. E eu gostaria de falar sobre este assunto, puxando principalmente, por exemplo, pelas pesquisas clínicas, que são fundamentais para o desenvolvimento de novas terapias, para novas técnicas cirúrgicas, para todo um protocolo que pode ser mais benéfico para o paciente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do desenvolvimento de pesquisas clínicas, falando especialmente da área de câncer de pele. Hoje, a gente vê uma situação muito diferente de 10, 15 anos atrás. Hoje a gente começa a ver no Brasil alguns centros já criando uma capacitação no desenvolvimento de pesquisa muito importante. Isso tem contribuído muito, tem possibilitado que muitos pacientes que dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde possam ser tratados com tecnologias novas, medicações novas, dentro desse cenário de pesquisa clínica. Claro, está longe do ideal. Infelizmente, a pesquisa no Brasil, ela tem uma série de obstáculos, existe muita burocracia, existe muita amarra ainda que dificulta. Queria que você falasse um pouquinho, doutor, o que a gente pode encontrar nessa publicação, especificamente sobre as informações que ainda, apesar de estarmos num país como o Brasil, com tanto sol, com tanta praia, com tanta piscina, com tanto calor, ainda temos uma população carente dessas informações. Eu já tenho um biotipo que não gosta muito de sol, né? Eu sou branquela, olho claro, né? Eu sempre tomei cuidado. Mas, sem sombra de dúvida, o protetor solar não era o meu melhor amigo antes do diagnóstico. Agora ele é o meu melhor amigo, ele está na minha bolsa, eu tenho um na bolsa, um no banheiro, um na cozinha, eu tenho protetor espalhado em tudo, eu vivo de protetor solar, sem sombra de dúvida. E, doutor, fica essa dúvida também, principalmente com quem precisa ou tem indicação para tomar sol por causa de vitamina D. Hoje, como é que fica essa indicação? Esse é nosso eterno cabo de guerra com os endócrinos e com os nutricionistas, né? Isso é uma dúvida extremamente frequente que a gente ouve no dia a dia. E a recomendação hoje é que a pessoa que já teve um diagnóstico de câncer de pele, que tenha um fototipo que aumenta o risco, né? Como a Carla falou, a pessoa de pele clara, cabelo claro, olhos claros, a pessoa que tem muitas sardinhas, tudo isso, essa pessoa realmente ela tem que evitar ao máximo se expor, e quando isso traz consigo valores baixos de vitamina D, hoje, felizmente, existem formas para suplementar isso. A vitamina D está presente em vários alimentos. Ok, não são alimentos tão acessíveis a todo mundo, não são alimentos que fazem parte do cardápio do dia a dia do brasileiro, mas também existem as reposições, né? Então, existem os comprimidos, enfim. Claro, não é para quem estiver nos ouvindo simplesmente tomar a decisão de nunca mais tomar sol e comprar um monte de comprimido de vitamina D. Isso deve ser avaliado com o dermatologista, com o endocrinologista, para que se crie um plano de acordo com as necessidades e com as peculiaridades de cada um. A gente falou aqui sobre prevenção, sobre empoderamento, sobre informação, e eu acrescentaria também a educação, né? Para que a gente possa, através dessa informação, desse empoderamento, falar mais sobre prevenção e educar tanto a nossa população que precisa dessas orientações para essa prevenção que é tão necessária para um tipo de câncer tão incidente aqui no nosso país. E por falar em informação, deixo aqui o convite para que quem está nos assistindo acompanhe as informações do portal vencerocâncer.org.br, além todos os detalhes sobre câncer de pele e melanoma, outros tipos de câncer de pele. Há também materiais educativos específicos sobre esse assunto, com informações bastante objetivas de prevenção,
formas de diagnóstico e também de tratamento. E se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, que é o faleconosco@vencerocancer.org.br. Em breve, agora no mês de dezembro, também teremos o acesso aqui pelo nosso portal ao livro Vencer o Câncer de Pele, no qual o Dr. Eduardo é um dos autores organizadores. Eu agradeço muitíssimo, Dr. Eduardo, a atenção conosco e até uma próxima oportunidade. Sucesso com o livro. Eu que agradeço. Carla, obrigada, viu? Sucesso para você também com o seu trabalho, com a sua jornada. Até uma próxima.